Então, como tudo começou na sua vida? Hoje a Mari é missionária. Se você quiser começar lá do início, lá atrás, ou pode fazer um apanhado da sua superação de vida. Então, eu tenho 33 anos, né? Graças a Deus, bem vividos. Com esse rostinho de 25. Obrigada. E sou casada há 9 anos com o Thiago, tenho 4 filhos. A Bianca, de 7 anos, o Benício, que está no céu, a Maria Clara, de 1 ano e 6 meses, e o Isaac, que também está no céu, que é o último filho agora que eu tive recente, que foi um aborto espontâneo. Bom, né, eu sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada, desde sempre, né, estudei nos melhores colégios de Goiânia, meu pai e minha mãe sempre muito dedicados a isso, mas sempre, graças a Deus, fui uma pessoa que estava com Deus, né, eu falava até esses dias numa pregação no interior de Goiás, que eu nunca tive aquela fase do vida louca, assim, no sentido de eu vou lá, eu surtei, porre, essa bagaceira toda, eu nunca tive, graças a Deus, eu sempre, estava sempre com Jesus, ia nos lugares, mas a minha essência, a minha maneira de ser nunca se apagava, graças a Deus, a minha luz, né, e aí, vivendo, né, esses anos de adolescência, buscando isso, para as coisas de Deus, eu sempre tive essa vontade de anunciar, o desejo de anunciar a palavra. Desde pequena eu tocava violão e tudo mais, enfim. E aí fui crescendo, e aí os grupos de jovens, assim, fui onde eu comecei a pregar, foi onde eu comecei a fundar vários grupos de jovens, um deles está até hoje, que é os Abençoados, que já vai fazer mais de 10 anos, que é um grupo muito grande. Hoje, além de ser de jovens, é um grupo de oração mesmo, que tem inúmeros acampamentos e a juventude lá é maravilhosa. E aí as coisas foram crescendo. E aí, quando eu conheci o Thiago, né, ele já ia na missa, mas não era tão assíduo, né? Não era aquele católico meio de, às vezes, de BGE, né? Vai na missa, mas o mundo tá ali, vamos viver também, né? Um pé lá e um pé cá. Isso, Raimundo, né? Na igreja um pé no mundo. E aí a gente começou a namorar, e aí eu falei dos meus valores, dos meus princípios, né? E a gente, graças a Deus, viveu um namoro buscando a santidade diariamente durante 5 anos, até a gente chegar no altar, né? Eu casei com 23 anos. E isso, trabalhando, né? Tendo as minhas empresas, por conta do meu pai e minha mãe, que são empresários aqui em Goiânia. Meu pai tem uma empresa de areia, chama Areial, e minha mãe sempre na parte de panificadora, em Goiânia. E aí eu sempre trabalhando com eles. Vamos correr atrás, é isso que Deus quer pra mim mesmo. Comecei fazendo educação física na faculdade, porque eu sempre gostei muito de esporte. Porque eu sempre gostei muito de esporte. Eu jogava bola e eu gostava disso. Eu ouvi falar que você gostava muito de jogar bola. Gostava de futebol, gostava muito de futebol. E aí era pra eu ter ido pra São Paulo, porque os olheiros iam estar lá pra me ver, pra jogar. E minha mãe, não, peraí, pelo amor de Deus. Não é por aí que eu quero, não. Jogar aqui é uma coisa, né? Ir pra fora. E aí, eu fiz a educação física por conta disso. Falei, eu amo esporte, então acho que é isso aí que eu quero. Fiz 1 ano e meio. Aí, nesse 1 ano e meio, eu gostava. Não, tipo assim, não tive aquele, eu odeio isso. Não, eu gostava. Porém, eu percebi que aquilo ali não era o que Deus tinha pra mim. E aí foi onde... A pessoa bem atenta, né? Depois de 1 ano e meio, eu decidi sozinha. Fui lá na PUC, que eu fazia na PUC. Fui lá, fiz minha transferência interna dos cursos e fui pra administração. E assim, por que essa mudança tão radical? Então, eu fui para administração por conta das empresas do meu pai e da minha mãe. E aí eu sempre trabalhei com eles, eu sempre gostei de vendas, eu era muito comercial, sou, né? Muito comercial, eu trabalhava, minha mãe tinha uma embalagens, chama Embalagens T2, coisa do meu padrinho. E aí, eu com 9 anos, eu tava lá trabalhando e vendia, eu tinha meus clientes, eu fazia tudo. Nossa, bichinho, tu era virada, hein? Desde os 9 anos. Tava lá com a minha mãe, ainda brigava com os vendedores, falava, olha, se você não vender, eu vou vender, eu quero comissão. A gente já tava conversando nos bastidores antes aqui, que você falava sobre a sua mãe, que sempre foi muito ativa, seu pai sempre trabalhou muito. Então, você parece que já logo pequenininha, logo criança, já puxou isso, então. 9 anos, você nem brincava, você já trabalhava nos 9 anos eu gostava, né? Eu gostava de estar ali com o cliente, de conversar. Eu ligava para os clientes, perguntando se faltava Você via o que sua mãe fazia? Isso, copiando, né? E aí minha mãe sempre foi muito comunicativa. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, assim, né? Graças a Deus, assim, são pessoas muito dedicadas, muito honestas. Então, graças a Deus, eu cresci num lar onde o trabalho, por mais, assim, que a
gente não pode exagerar, mas foi algo, assim, de esforço. A gente nunca, assim, não veio aquele negócio de berço, de, você nasceu em berço de ouro. Não. A gente viveu muitas batalhas. A gente chegou já a morar no fundo da casa do meu avô e da minha avó, porque meu pai perdeu as coisas, minha mãe trabalhava ali sozinha, ela pegou no chifre do boi ali junto. Então, assim, nada foi fácil. Pra hoje, graças a Deus, minha mãe morar num condomínio fechado, não foi do dia pra noite. Aí as pessoas mas todo olham mundo só quer ver a grama verde do vizinho, mas então, não quer assim, ver os tombos, né? Foi muito chão, foi muita renúncia, como eu falava pra vocês anteriormente, né? Minha mãe já foi pro hospital não sei quantas vezes por conta de estresse, de tanto trabalho. E meu pai da mesma forma, né? Já tá careca praticamente, porque de fato de tanto trabalhar e, assim, não para mesmo. É que sua mãe, além do trabalho que você falava, ela também cuidava de vocês todos, Sim, né? Você era e da casa, 2, eu e meu irmão. Meu irmão que é mais velho, o Guilherme e eu. Então, assim, e a casa, né? Então, assim, eu via minha mãe, igual ela chegava do trabalho, ainda ela ia lavar roupa, ia passar roupa, Meu Deus. É, guerreira. Muitas funções. Esposa, dona de Isso, casa, isso, mãe, no mundo de empresária. hoje, né? Isso. Hoje Então, terceiriza pra você tudo. trabalhar lá fora. Então, né? assim, minha mãe sempre foi essa mulher muito guerreira, assim, eu sempre falo que eu olho pra minha mãe, assim, eu jamais, eu acho que conseguiria fazer o que ela fez, sabe? Então, assim, Deus fortalece ela de uma maneira muito grande. Porém, ela sofreu, porque teve as consequências, né? Principalmente físicas, Sim. né? Por conta da saúde e tudo mais. Tanto que chegou a um ponto que ela teve até um câncer, como eu conversava com vocês antes. Um câncer de mama, mas que graças a Deus foi curado, foi libertado. E Deus falou com ela, né, nesse momento. Né, do É o câncer. momento que Deus freia, né? Como você até Ele fala para de sobre todo essa jeito. história. Ele para de todo jeito. Uma hora ou outra ele vai te parar. São as didáticas, né, que ele utiliza. Isso, Peraí, eu tô isso. tentando falar com você aqui. Você Não não tá quer por pagando amor? publicidade. Então peraí, Pela dor. vai pela dor. Sempre né? Deus, em da sua infinita misericórdia, ele age infelizmente. dessa maneira. E aí, assim, foi. Assim, minha mãe, eu comecei, né, sempre muito nova, gostando muito disso, vendo os dois trabalhar muito. Eu sempre gostei muito disso, né? E aí foi onde eu larguei a educação física pra isso, porque eu falei assim, gente, eu tô nesse meio, não é possível. Então, Vou aproveitar também, uai, né? eu falei assim, tem que dar uma continuidade, né? Então, eu vou fazer isso, porque meu irmão foi pra engenharia. Tadinho, E aí? inocente, né? Mal sabia. E aí, eu falei, então, vamos lá. E fui. E aí, fiz administração de empresas e me encontrei muito. Eu amei o curso. Amei mesmo. Achava muito legal, assim, do que eu tava vivendo. Colocava em prática, principalmente os planos de negócio lá que a gente fazia junto. Eu falei, não sei. E você é sempre comunicativa, assim, Sempre, dada. não. Eu era aquela pessoa assim, olha, não era muito de estudar, não. Mas pra apresentar era comigo. Deixa comigo. Manda aqui que eu leio rapidinho e apresento. Não era de estudar, mas é aquela. Estudo 5 minutos antes e tiro 10. Mas é engraçado, né? Mas na verdade, o estudar antes, assim, porque eu sou muito comunicativa mesmo. Eu falo que eu sou muito barulho, né? Às vezes brincadeiras à parte, mas é porque assim, eu tinha muita facilidade, tenho, né, na fala. Então eu lia o que tinha que ser falado, porque a gente tava conversando, você era tímida pra falar nos grupos de escola. Eu não tava nem aí, entendeu? Eu também era podia- pra frente. Moça, eu podia até saber pouca coisa, mas eu falava tanta coisa que o professor ficava assim, é isso aí, ó. E aí eu gostava demais. Aí formei, graças a Deus. E aí logo depois que eu formei, eu já fiquei noiva, né? Porque eu não tinha pra onde fugir mais, que eu comecei a namorar nova. E aí, Você ainda queria fugir, mas... mas como é que faz? Eu era muito nova, né? 23, né? 22 anos. E aí foi onde o Thiago falou, ou vamos, né? A gente tinha terminado algumas vezes. Ele falou, eu só volto se for pra casar agora. Não tem esse negócio mais, né? E eu falei, então agora como ele é meu José, eu vou ter que, né? Vou casar. Casar, né? E foi uma decisão muito certeira na minha vida, graças a Deus. Sou muito feliz no meu casamento, com as minhas filhas, com os meus filhos, né? E aí, assim foi. Então, assim, uma das coisas, né, como a gente fala de superação, né? Visualizando quem tá de fora, né? Tipo assim, nossa, a Mari, ela sempre foi muito, aspas, né? Certinha, seguiu o cronograma, né? Foi lá, Perfeito. namorou, caixinha de fósforos, né? Sim. Aí chegou no casamento, pensei que ia ser um mar de rosas, né? Porque eu falei, se isso aqui é plano de Deus, com certeza será uma bênção. E aí, né, quando a gente foi pra lua de mel, eu ri demais, né? Porque como a gente vivia o namoro santo, chegou no casamento, a gente fez Sara e Tobias, 3 dias de oração, antes de ter a consumação do casamento. E aí, Caraca. quando foi no 3º dia, eu menstruei. Então, não teve. Não, e pensa, só de tirar esses 3 dias, a pessoa é virgem, namorou Sim, 5 anos. sim. E pro Thiago deve ter sido muito difícil, Mais difícil, porque ele já era do tinha mundo, assim, isso, igual se for católico, aspas, mas ele tava, do né? BGE, Vivia isso. muito assim.
E aí, de repente, pra ele foi fácil. Fácil não, mas Aham. assim, ele topou essa ideia logo de Não, cara. nós dois, foi em conjunto, até porque, tipo assim, como diz ele, o que é 5 anos, Não, também- 3 dias pra 5 anos que a Aham. gente viveu, né? Então, assim, foi algo pra realmente fortificar ainda mais o nosso elo, né, como casal, né? Até porque um dia antes, ou uma semana antes, minha mãe chegou e falei, ele falou, olha, eu não quero que você case com a minha filha por conta de sexo, não. Uhum. E ele falou, minha sogra, deixa eu te falar, tá doido, faz 5 anos que eu tô, você acha que é isso que vai me fazer? Eu falei, não, isso tem pra vida inteira, Mas pra ele calma. viver esse namoro santo, pra ele, Foi muito algo... difícil. Foi muito difícil. Ixi, o testemunho dele é muito forte também em relação a isso, assim, de a um ponto, assim, um dia às vezes até ele vem aqui pra conversar com vocês, mas assim, ao ponto dele pegar um cinto e bater nas costas dele, de chegar assim, falar, eu não quero, pai, porque, tipo, tchau carne, né? Sim. Pra E ele foi uma muito decisão, difícil. né? Uma Isso, decisão, literalmente. Por E ter respeito, firmeza. mas isso, graças a Deus, fidelidade, né, e tudo mais, durante 5 anos. E aí, foi onde a gente viveu a lua de mel só nas graças, né? Mas ele super tranquilo, ele não fica triste, vambora, é isso mesmo, a gente tem a vida inteira pela frente. E aí, não bastando, ele quebra o nariz no último dia da lua de mel. Nossa, A gente tava Não na era pra pista de acontecer. gelo, a gente tava na pista de gelo e ele vai e Não, quebrou o nariz. qual a probabilidade de alguém quebrar o nariz Na lua de mel. na lua de mel ainda? E aí eu falei, meu Deus, né? E aí foram mais 15 dias ele de repouso, eu tendo pôr comida na boca. E eu falei, Deus, isso aqui que é casamento. E aí, graças a Deus, assim, tudo certo, né? E seguimos. E aí, quando tudo passou, né? E a gente começou as tentativas da consumação do meu casamento, foi onde entrou a dificuldade, porque eu não conseguia de jeito nenhum. Pensava que era tudo muito fácil, né? Que a galera falou, não, é a melhor coisa do mundo. E aí eu falei, gente, se isso aqui é a melhor coisa do mundo, o que tá acontecendo, né? E aí eu começou... sou normal, então. Eu falei, não, eu não sou desse mundo aqui, não. E aí começaram as dificuldades e tudo mais, e aí foi onde, depois de muito tempo, eu fiquei tentando, assim, meses mesmo. E graças a Deus, aí entra a importância de você viver um namoro santo, na castidade, o respeito. Porque às vezes, se fosse uma pessoa que tivesse te traído, ele não teria aguentado. E teria falado, fica com Deus aí, Tchau, vou buscar a nulidade do casamento e tô indo, né? Então, assim, as coisas de Deus é tão... Eu quero até deixar já uma mensagem, né? As coisas de Deus, ela não é por acaso. Não é, eu acho que eu tenho que viver isso porque... Não, é bíblico. A viver a castidade não é algo que é ruim. É algo muito benéfico. Por quê? Porque faz com que você entenda que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E que isso venha, assim, né, uma consequência num casamento que você nunca espera na sua vida. E isso foi comigo, porque eu vivia algo. Mas isso também acontece com inúmeras mulheres casadas. Que escondem isso porque fica com medo. E às vezes sofrem tal situação lá de trás. E aí não vive nenhum casamento bom, vai levando nas coxas. Tem coragem de falar, né? E acha que é assim. E pronto, que é normal. tem uma aceitação e pronto, sabe? Então, assim, vocês que aqui estão, né, assistindo e tudo mais, não pensem que viver a castidade é que a igreja tá mandando alguma coisa. Não é bíblico. Claro que nós temos que ser obedientes à igreja. A igreja também fala isso. Porém, tá lá o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Tem um fundamento. Deus não ia colocar isso do nada. É uma decisão muito séria, né? Muito séria, muito séria. Onde entra a obediência mesmo. A obediência. Não é fácil escutar a voz de Deus. Jamais, e muito menos. Até quando você lê o primeiro muito menos mandamento. aceitar, né? Ser obediente. Não, e até quando você lê o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, também é um mandamento. Eu falo que não é longe, mas existe. você ama, será? Será que você renuncia? Todos os dias? Não. Você é ser humano, você falha. Entendeu? Põe muita Eu coisa falo na assim frente que, disso. além de uma decisão, você tem que ter firmeza para viver aquela decisão. Exatamente. E firmeza e disciplina. Sim, mas é o que eu tô falando. Esse mandamento da castidade, que é um mandamento polêmico, né? Sim, hoje, no mundo de hoje. Porém, se a gente for pegar os outros, também são. Todos. É porque hoje a sexualidade tá o quê? Tá aflorada aí, tá deturpada. Mas é E tão aí por isso que é engraçado, dificuldade. Mari, que eu vejo que tá tendo um movimento inverso. Amém, né? Eu tenho um primo que ele vive muito aquele movimento tridentino, né? Sei, Que é um aham. movimento bem tradicionalista Muito mesmo, da tradicional, Igreja aham. Católica. Gente, o dia que eu fui com ele, eu fiquei impressionada da quantidade de jovens Que tinha. dentro. E aqui em Goiânia só tem uma igreja que fica ali em Campinas, próximo Uhum. da rodoviária, né? A quantidade de jovens que tem.
E o pessoal tá movimentando ativamente para isso. Sim. E eu vejo a transformação na vida dele. Porque ele tava na farra, pinga e foguete, ele vem de um berço, assim, muito católico e tudo mais, mas teve uma fase que... Vida filha, louca. eu quero farra, pinga, foguete. Aham. E de repente eu tô vendo o movimento do Jorge Augusto lá, excluindo algumas coisas do Instagram, excluindo Você falou, pessoas, uai. excluindo isso aqui. De repente, chega na casa dele, tem livros e livros sobre a doutrina católica. De repente, um movimento dentro do Tridentino. Minha madrinha, às vezes, vai Véu. com ele, véu, mulheres só de saia e tal. E o movimento, ele tá crescendo. Não, então, É. graças a Deus. Só que é uma decisão muito assim, por Deus mesmo. Sim, Por quê? sim. E por amor a você e amor a Deus, obviamente. Porque, normalmente, os casais, principalmente, acho que as mulheres passam muito esse medo. Se você não tiver muito firme na sua decisão, no seu propósito com Deus, e nessa obediência falar, olha, independente se eu vou perder pessoas ou não, eu vou seguir o que Deus quer. Uhum. E aí é onde entra o quê? Você sabe o que é certo, você sabe o que você tem que fazer, mas por medo de perder aquela pessoa, nossa, se eu não fizer, Mas eu ele vou vai te atrás falar de outra algo- mulher. Mas eu vou te falar algo E aí pesado você aqui. acaba fazendo. Vou te falar algo pesado aqui. A gente fica com medo de perder pessoas, mas a gente não fica com medo de perder o céu. Isso, É justamente. engraçado, né? É engraçado. Olha que É porque, doideira. às vezes, as pessoas tá muito palpável. Sim. O céu, você Mas pensa é assim, muito mais do que será você falou. Mas isso é a exatamente. eternidade. Você tá entendendo? Tipo É. assim, olha só, e esse pensamento, Ana, é geral. Foi Sim, muito bom você ter sim. falado isso. Por quê? Porque as pessoas ficam, principalmente mulheres, né? Se eu não ceder, ele vai me Sim, largar. sim. Aí Vai as me mulheres, trair. assim, depois dos 30, as mulheres ficam loucas, né? Meu Deus, eu não casei. E agora o que eu faço? Meu Deus do céu. E aí agora, então, como é que eu vou falar Depois com dos o 30, cara? falar que eu quero castidade. Isso, tipo exatamente. Então, assim, como assim? E aí entra o quê? A obediência de fato a Sim. Deus. O que eu quero? O que é melhor pra mim? O céu ou uma pessoa que vai me decepcionar, possivelmente? É porque O se ele céu- não aceita isso, né? Ele O não vai aceitar céu coisas ou uma muito maiores. pessoa que, de fato, não sabe me respeitar e não sabe esperar o tempo de Deus? É isso que a gente tem que pôr pra pensar. A gente quer Sim. muita coisa, mas a gente não quer buscar o céu. Acho que é o prazer A do gente é momento, né? imediatista. Imediatista. Exatamente. A gente fica com medo de perder pessoas, mas a gente esquece que a gente tá perdendo o céu, a vida eterna. Que isso aqui vai passar. Agora o Sim. céu é a eternidade. Esses dias eu falava, essa semana, no interior, uma pessoa falou assim, nossa, mas pelo menos aí eu vou pro purgatório. Falei, deixa eu te falar. Tem Essa uma santa... consciência você vai pro inferno. Exatamente. Tem uma santa que fala, vou até pesquisar qual santa que diz que quem reza pra ir pro purgatório já vai direto pro inferno. Nossa. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que buscar o céu. Pegar a Sim. cruz e seguir o Senhor. E o Senhor estará onde? No céu, nos esperando. Então a gente não tem que achar que a gente vai pro purgatório. Que o Senhor tem infinita misericórdia de todos nós. Porém, nós temos que aqui na terra buscar o céu. Diariamente. Aí entra as renúncias. Não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. A gente prefere agradar pessoas do que agradar o próprio Cristo. Sim. Isso é muito forte. É muito. Aí a gente fica Muito. com medo de decepcionar os outros, mas e Cristo? Quando a gente olha Uhum. Jesus crucificado. A gente olha e fala assim, foi por mim. E eu não tô fazendo nada. Eu tô preocupado com o outro que tá aqui do meu Sim. lado. Pra mim, aquela dinâmica que a gente tava Ah. conversando antes de começar, a hora que eu vi, porque uma coisa é você ver uma imagem, uma foto, outra coisa é quando você vê uma pessoa literalmente caracterizada. Oi, realmente, eu olhava, eu não via aquele... O rapaz, né? É, que o fazia. rapaz. Aham. Eu via Jesus. E você ter esse contato físico, ouvir a voz, sentir, gente, isso muda tudo. Por isso que eu Muito. saí de lá, assim, outra pessoa.